E outra coisa, a gente viu, Natália, que em termos de cardiopatia, uma das causas muito, muito comum de falta de ar é o coração crescido. Já para a gente, a falta de ar do coração crescido, ela tem uma característica. Por exemplo, o paciente tem coração crescido, quando ele caminha, quando ele anda um pouquinho, ele já fica muito ofegante. Mas uma característica que chama muito a atenção da gente é que esse paciente não consegue nem deitar para dormir. Quando ele se deita, ele começa a ficar cansado, ele tem que se sentar. Muitos pacientes falam para a gente, doutor, eu não consigo nem dormir, eu tenho que ficar sentado numa cadeira, na poltrona, ou dormir com 2, 3 travesseiros. Então a gente consegue até graduar a falta de ar se o paciente ele conseguia fazer um trajeto. Doutor, eu todo dia de manhã ia na padaria comprar um pão, agora eu não consigo mais caminhar até lá, eu fico ofegante, eu tenho que parar 2, 3 vezes no caminho. Agora, se eu parar, se eu ficar em repouso, a falta de ar passa. Essa característica ela é muito típica do coração. Ela é comum assim nas doenças do pulmão? Tem alguma característica, por exemplo, na doença do enfisema pulmonar, por exemplo? Sim. Então, assim, existem doenças pulmonares, como, por exemplo, a doença, o enfisema, né, que está dentro do grupo dos DPOCs, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que uma característica é realmente esse cansaço, essa dispneia aos esforços. E pode iniciar com grandes esforços, isso ser progressivo a ponto de chegar aos pequenos esforços. Então, sim, a dispneia aos esforços pode sim, ser de origem pulmonar, e uma das principais doenças que a gente pensa são as doenças obstrutivas crônicas, porém, existem também outras, como as doenças intersticiais pulmonares, que podem cursar dessa forma. Muito bom. Inclusive, tem um exame que a gente usa muito na cardiologia, que ajuda muito a diferenciar o enfisema pulmonar das doenças de coração crescido, por exemplo. A gente usa um marcador, um exame de sangue chamado BNP ou ProBNP. Geralmente, quando esse exame está muito elevado no sangue, ele favorece muito as cardiopatias. E outro exame padrão assim que a gente usa demais no dia a dia, que é um exame de imagem, um exame clássico, é o ecocardiograma. Porque o ecocardiograma ele vai medir o tamanho do coração, vai medir a força do coração, ver se o coração está grande, ver se o coração está fraco, consegue medir a pressão pulmonar, que é uma medida importante no tratamento até para os pneumologistas, e a gente consegue ver a causa do coração crescido, se é decorrente de uma doença da válvula, se é decorrente de um infarto, se tem alguma característica a mais que fala de doença de Chagas, por exemplo.